Muito bem, segundo vídeo aqui do projeto, a gente vai começar a fazer código agora, de verdade. E aí, antes de mais nada, acho que eu vou falar em todo o vídeo, vai que dá engajamento. Então, ó, deixa o like e se inscreve no canal. E se você conhece alguém que gosta de vídeo assim, manda também. Mesmo que você seja meu aluno, vai que você tem algum amigo seu que gosta. Vai que eu ainda espero que um dia eu vire um youtuber famoso. Um pouco tarde pra isso, né? O tempo que dava dinheiro eu nem me toquei. Então, vamos lá. Olha só. A gente vai começar aqui criando então um arquivo novo. Vou até clicar aqui fora para garantir que eu não vou clicar em lugar nenhum. Não vou criar em lugar nenhum errado. Vou clicar aqui e eu vou criar o arquivo index.html, tá? E aí, uma explicação importante sobre o Git e sobre o GitHub. Vocês vão ver que, por estarmos conectados com o Git, às vezes vão aparecer umas cores diferentes, umas letras aqui, e tudo isso existe uma explicação para isso. Ó. Eu vou demonstrar aqui rapidinho como que funciona o ciclo do Git. Ó. Então é assim, ó. Nós criamos um arquivo index.html. Quando você tem o Git no seu projeto e você cria um arquivo novo, esse arquivo é chamado de untracked, tá? Que é aquele U que está aparecendo ali no arquivo index.html que nós criamos. E aí é o seguinte, o que acontece com esse arquivo untracked? Como que funciona o Git com os arquivos, qual que é o processo todo para o nosso arquivo chegar no GitHub? Ó. Então, primeiro, esse arquivo que é untracked precisa ser adicionado. Como que a gente adiciona? O comando a gente vai usar ali vai ser o git add. Então, primeiro, a gente adiciona, o arquivo está untracked. A gente adiciona esse arquivo. Depois que a gente adiciona esse arquivo, a gente pode fazer o commit, que você pode agora considerar que é como se você estivesse salvando esse arquivo, tá? Então, primeiro, você adiciona, é como se esse adicionar é como se o Git estivesse reconhecimento. É como se o Git estivesse reconhecendo que esse arquivo existe, tá? Então o Git está entendendo que esse arquivo existe, por isso que ele é adicionado. Depois a gente faz um commit e depois que fez o commit, a gente envia esse arquivo lá para o GitHub, tá? Então nesse momento, nessa fase, o nosso arquivo index.html está na caixinha do untracked, ou seja, o Git não conhece esse arquivo. Ele sabe que ele existe, mas esse arquivo não foi adicionado ao Git ainda, tá? Vamos fazer algumas coisas nesse index.html antes de a gente seguir aquele processo que estava desenhadinho ali. Ó. Então eu vou colocar aqui a base do arquivo, exclamação, enter. Depois, aqui, o título do documento, vocês vão ver que a logo do projeto é um W, né? Então eu vou colocar aqui W, ponto, que é a logo, e vou escrever notícias, tá? Esse vai ser o título. E aí, a gente vai começar, eu vou colocar aqui um cabeçalho, um header, e eu vou escrever um H1 aqui nele, só para aparecer alguma coisa na tela. Então eu vou colocar H1 w.notícias, tá? E aí o que a gente vai fazer com isso aqui, ó? Para abrir o projeto, se você baixou a extensão Live Server que eu pedi para você baixar na aula anterior, você tem o botãozinho aí agora Go Live. Então clica nesse botãozinho Go Live e ele vai abrir a página de notícias. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa página de notícias daqui e eu vou deixar no Sketchpad aqui mesmo. E eu vou dividir a tela com o VS Code aqui, ó, para a gente conseguir trabalhar com mais facilidade, ó.
esquerda da tela. Ah, não, deu errado, pera aí. Deixa eu trazer pra cá a página. Aqui, ó, deixa essa página aqui. Cliquei antecipadamente, vamos lá, de novo. Aqui, ó, posicionar à esquerda da janela. Esse fica à direita. Beleza, coloquei aqui a página de notícias. Vou diminuir um pouquinho aqui. E aí o que a gente vai fazer? Um conceito muito importante de trabalhar com responsividade é o mobile first. O que é mobile first? É quando a gente cria primeiro o projeto para o mobile, para celular, e depois a gente adapta o projeto para o desktop. Tá? Esse conceito facilita muito a vida, visto que o desktop geralmente tem mais detalhes que no mobile. Então, é mais fácil a gente acrescentar código para o desktop do que, em vez disso, fazer primeiro o desktop para tirar código no mobile. Tá? Isso é o processo inverso. Eu, particularmente, considero muito mais difícil. Então, o conceito simples e que facilita a nossa vida é trabalhar com mobile first. Ou seja, a gente estrutura toda a página para o celular e depois a gente adapta o que precisar para o desktop. Tá? Mas no mobile sempre tem já o conteúdo principal da página, geralmente já está no mobile. Às vezes é uma adaptação ou outra na posição dos elementos na tela que a gente precisa ajustar. Tá? Eu vou aqui no navegador, clicar com o botão direito, e eu vou inspecionar essa página, porque a gente vai trabalhar aqui com uma ferramenta que é o Device Toolbar. Tá? Então, o que é esse Device Toolbar? Aqui está falando, né? Ativar Device Toolbar. Então, esse Device Toolbar ele vai nos auxiliar a simular uma tela de celular. Tá? Para a gente não ficar chutando aqui os tamanhos, a gente simula aqui uma tela de celular. Então, eu vou clicar nesse Device Toolbar. E aí, vocês vão escolher aí, ó, a largura 375 pixels, tá? Que é considerado aí um celular de largura média, tá? Cadê? Câmera. Largura média, tá? Tendo feito isso, a gente já está pronto aqui para seguir no desenvolvimento do projeto. E eu vou até olhar o Figma aqui, ó. Cadê? O Figma está aqui. Então nós vamos fazer esse aqui primeiro, ó. Esse aqui é o nosso objetivo agora. Como nós vamos construir só HTML, a gente vai construindo as coisas na sequência. Qual que é a sequência quando você vai construir um projeto assim que você tem o Figma já como base? Primeiro, sempre de cima para baixo, os itens da esquerda primeiro que os itens da direita, tá? Sempre assim. Então, de cima para baixo, primeiro esquerda, depois os itens que vão vindo a seguir, tá? Porque aí fica mais fácil de posicionar isso depois com CSS. Então, ó, a gente tem o primeiro item é esse logo, essa logo aqui, ó, W ponto, né? Então a gente vai voltar aqui. Todas as nossas imagens estão dentro de Assets, Images, tá? As imagens estão todas aqui. Então tá fácil a nossa vida, ó. Eu vou apagar esse H1 que foi só para mostrar alguma coisa ali. E aí eu vou colocar aqui uma imagem, então eu vou colocar IMG. Qual que é o caminho da imagem? Ponto barra assets, dou enter, images, dou enter, e aí eu vou escolher aqui, ó, logo.svg. Dentro do alt também eu vou escrever logo do site de notícias w. Pronto, beleza. E aí, ó, a logo apareceu ali já. Eu gosto de trabalhar com a tela assim divididinha, porque aí dá para ver o resultado mais em tempo real aqui, né? Eu vou deixar no tamanho mínimo que eu puder. Aqui, ó. Aqui tá bom. Beleza. E aí a gente tem também ali do lado um menu, a gente chama de menu hambúrguer, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Como ele é um menu, faz sentido que a gente coloque um menu que vai ser clicável dentro de um botão, né? Porque afinal o usuário vai interagir com aquele botão. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar um button. E aí dentro do button eu vou colocar uma imagem, o img, ponto barra assets, barra images. E aí, ó, o icon menu
já está aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó, ícone do menu hambúrguer. Salvei aqui, ó, pronto, tá do ladinho. Então, essa linha foi, né? Vamos ver aqui, ó. Embaixo a gente tem aqui essa imagem, tá? E essa imagem aqui já faz parte do main. Conforme a prática vai chegando, você vai acostumando em adaptar ou construir meio que o código na cabeça, assim, ó. Então, o que eu já pensei sobre isso aqui, ó? A gente vai dividir essa página em 3 seções distintas. Então, nós temos essa primeira seção, que vai ser a notícia principal, que tem esse botão aqui, ó, de ler mais, que eu traduzi essa página, mas eu não fiquei traduzindo em todas as partes do Figma, mas ela está traduzida. Então esse vai ser o botão de ler mais, e isso aqui tudo é uma seção. Aí a gente vai ter a seção do new, tá? Com essas 3 notícias aqui. E por último a gente tem essa seção aqui, que não tem um título específico, mas tem uma outra notícia, quase como se fosse um trending topics, né? As notícias principais aí. Então eu vou colocar aqui, essa vai ser uma outra seção. Então, já que eu já imaginei essas seções, a gente já pode criar o código já dividindo essas seções lá no VS Code, lá no HTML. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui dentro um main, tá? A gente pode até aqui, ó, trabalhar. A gente pode, toda vez que a gente expande uma tag por mais de uma linha, a gente pode, sempre que a gente acabou de editar, a gente pode fechar ela aqui, tá? Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Então eu vou fechar o header aqui e a gente vai começar a trabalhar dentro do main. Então dentro do main eu vou colocar uma section. E aí essa section, ela tem 4 coisas, né? Ela tem a imagem, ela tem o título, ela tem um parágrafo e ela tem aquele botão do ler mais. Então, ó, ouvido coçando aqui. Vou colocar aqui a imagem. Então, img vai ser .assets/images e aquela imagem é o icon web3 mobile, tá? E aqui eu vou colocar ícone de puzzle colorido, tá? Puzzle colorido. Ó, salvei, já apareceu aqui o ícone, né? A gente vai, inclusive, vocês viram que tem 2 imagens, né? Porque uma imagem é do mobile e outra imagem é do desktop. Mas quando chegar a hora lá do desktop, aí eu vou ensinar como que faz para fazer essa troca de imagens aí, tá? Depois a gente tem então aqui um H1, que é o título principal. E aí, deixa eu pegar lá o texto do Figma. Ó, o futuro brilhante da Web 3.0. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui dentro, tá? Então, o futuro brilhante da Web 3.0. Depois a gente tem esse parágrafo aqui, ó. Vou copiar também aqui. Então, embaixo do H1 a gente coloca um parágrafo. E eu vou colar. Salvei. E abaixo do parágrafo, eu não preciso nem separar tanto assim, né? A gente vai ter um botão de ler mais, tá? Ó, tá aí. Pelo menos essa primeira seção já está estruturadinha aí. O que eu vou fazer aqui? Já que é um projeto que eu falei que a gente trabalhar bastante com Git e com GitHub, eu vou abrir o terminal, Ctrl aspas, e a gente já vai começar a fazer uns commits dessas primeiras alterações aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, git add ponto. Por que eu faço git add ponto? Vamos lá, vamos voltar ali pro meu exemplo lá no Sketchpad. Ó. Então, ó, ele estava como o index.html estava como untracked, certo? Então, já que ele estava como untracked, eu preciso primeiro adicionar
para depois conseguir salvar. Então, ó, quando a gente faz o git add ponto, ó, o index.html agora passou para o adicionados. Então a gente volta lá no VS Code. Eu estou sentindo um incômodo aqui com o meu mouse, só uns 20 segundos. Ele está dando umas falhadas, mas ele está com 90% de bateria. Eu acho que é alguma coisa, talvez, no meu computador com a intensidade aqui está gravando. Aí tem a câmera do celular que eu estou usando também e tal. Beleza. Então, ó, já que ele está adicionado, a gente já pode fazer commit. O próximo passo depois de adicionar é fazer commit. Então eu vou vir aqui no VS Code e eu vou colocar aqui, ó, git commit -m, abro aspas. E aí aqui eu vou colocar o seguinte: desenvolvimento do HTML. Vou colocar um traço aqui, ó. Terminada a estrutura do header e da primeira seção do main. Fecho aspas, aperto enter, tá? E é para copiar, você que é meu aluno, é para copiar o commit inteiro. Se você não é meu aluno, você não é obrigado a fazer todos os commits que eu fizer aqui, tá bom? Mas se você é meu aluno, você precisa fazer, tá? Porque isso conta nota para você. Beleza. Então, agora que a gente fez o commit, ó. Então, primeiro a gente adicionou e agora a gente fez o commit. Depois que a gente faz o commit, o próximo passo é enviar para o GitHub. E aí a gente envia para o GitHub utilizando esse git push aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir ali no meu VS Code, eu vou fazer um git push. Git espaço push. Aí, ó, se ele não te der erro nenhum, tudo certo, ó, tá? Enumerating objects, counting objects, tá tudo certinho aqui. Eu vou voltar aqui no GitHub, só para mostrar, ó. Então esse era o projeto que nós tínhamos há 46 minutos atrás, que foi quando eu fiz o primeiro commit, né? Vou atualizar aqui, ó. Quando atualizar a página, ó, o index.html já está aparecendo. E agora já tem aqui, ó, 2 commits, tá? Se a gente abrir aqui, tem até as informações, ó. Um foi Márcio Marcal 98 committed, que foi o primeiro commit, que é o que vai aparecer para você também. E outro é esse commit aqui, ó, Márcio MCG, que eu fiz esse primeiro commit aqui agora do desenvolvimento do HTML, tá? Beleza. Agora a gente pode continuar aqui, ó. Depois dessa seção, a gente vai ter a seção do new, né? Então eu vou colocar aqui, ó, section. A gente pode também aqui, ó, trabalhar fechando essa seção aqui. E aí essa seção fica escondidinha pra gente não precisar mexer nela. Se precisar, a gente pode abrir, mas agora ela pode ficar fechadinha, tá? Uma outra coisa interessante é, se você nunca mexeu com Git, tá vendo que tá aparecendo esse negocinho verde aqui do lado, ó? Esse negocinho verde significa que a gente escreveu linhas novas aqui dentro e essas linhas ainda não são conhecidas ou não foram adicionadas para o Git, tá? E aí ele vai marcando essas linhas aí com verdinho, só para talvez lembrar que você precisa depois atualizar e fazer commit dessas linhas, tá? Então a gente cria aqui uma outra seção e essa seção a gente pode trabalhar com uma estrutura mais ou menos assim, ó, cadê? A gente está nessa seção aqui, ó. Isso aqui pode ser um H2, né? E isso aqui, cada um desses aqui é um H3 e esses aqui parágrafos, né? E aí para a gente conseguir fazer essa divisão, a própria palavra já diz, né? Div, que é um elemento HTML, vem de divisão. Para a gente conseguir dividir bonitinho esse conteúdo aqui, a gente usa divs em volta deles, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu até copiar aqui do que está traduzido, ó. Então, volto lá. Vou colocar aqui o H3, o H2, quer dizer, vai ser o novo, é o título da seção. E aí eu coloco uma div. A div tem um H3 e um parágrafo, tá? H3 e parágrafo. A gente pode até trabalhar aqui
já duplicando algumas coisas, né? Porque o código é o mesmo. Então, existe até um macete interessante aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, posso colocar entre parênteses. E aí não sinta que isso complicou sua vida, tá? Vai facilitar. Eu quero uma div. E aí, para indicar que eu quero algo dentro da div, eu coloco um sinal de maior. E aí eu vou colocar H3 mais P. Ou seja, eu quero um H3 e embaixo eu quero um P. E aí nós temos, desse caso, são 3, né? São 3 notícias assim. E aí eu vou multiplicar isso por 3. É para basicamente uma expressão numérica, né? Então eu estou dizendo que eu quero 3 vezes tudo que está entre parênteses aqui, que é essa div que tem um H3 e o parágrafo dentro. Então, ó, quando eu aperto Enter, ele cria para mim já o código todo. Agora é só copiar as informações, né? Existem alguns atalhos do Emmet. O Emmet é a ferramenta que ajuda a gente com esses atalhos, que facilitam a nossa vida, né? Se a gente já sabe mais ou menos como vai ser a estrutura, dá para replicar ela várias vezes. Eu vou vir aqui então, ó, e vou copiar aqui, ó, hidrogênio versus carros elétricos. Vou colar aqui, que é o primeiro título. E aqui está escrito... Ah, tá certo. Aqui também tem, ó, o parágrafo. Os carros movidos a hidrogênio. A arte gerada por IA. Ó, quais são os possíveis efeitos adversos. Tá, beleza. Esse aqui é a terceira notícia, ó, o VC Funding. E aí eu vou copiar aqui, ó. Terceira notícia, beleza. Agora é o seguinte. Primeiro, pausa o vídeo aí para você copiar esses parágrafos, esses títulos e esses parágrafos bonitinhos. Copia tudo. Eu não vou disponibilizar o Figma, porque primeiro que o Figma está sendo pago agora. Eu tive que pagar uma licença para conseguir acessar as coisas que eu preciso acessar do Figma. Então eu não vou disponibilizar o Figma para você, tá? Mas se você quiser, na verdade sim, se você quiser não era isso que eu ia falar. Então, como eu não vou disponibilizar o Figma, você precisa copiar os textos, tá? Eu estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando no que eu vou fazer em seguida. E o que eu vou fazer em seguida? Primeiro, ó, os parágrafos já apareceram, tá tudo certo aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir o terminal para a gente fazer mais um commit, ó. Então, se a gente olhar aqui, ó, o index.html está com M. Esse M é de modified, tá? Ó, tá aqui, ó. Então, se o arquivo foi modificado, ele voltou para essa caixinha aqui, ó. Se ele voltou para essa caixinha, a gente tem que fazer o git add ponto para adicionar. Depois tem que fazer o git commit "-m" para ele ser salvo. E em seguida, a gente manda ele para o GitHub, tá? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, então, ó, git add ponto, adicionamos. Git commit "-m", eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar desenvolvimento do HTML e eu vou colocar aqui, ó, segunda sessão completa. Fecho aspas. E aí eu faço um git push para enviar isso para o GitHub, tá? E aí deu tudo certo. Para fechar o terminal de novo, só apertar Ctrl aspas. Beleza, essa seção do novo está pronta. A gente pode agora, ó, também fechar ela aqui, ó, fechar esse section. E a gente vai para a última seção, tá? E aí nessa última seção, section, a gente vai ter um padrão assim, ó. O que acontece? Toda vez que a gente tem um elemento do lado do outro, quer dizer, não toda vez, mas na maioria das vezes, o mais cômodo para a gente é trabalhar com display flex. O que eu quero dizer com um elemento do lado do outro? Ó, eu tenho uma imagem e do lado da imagem eu tenho essas informações aqui, ó, que são as informações da notícia. Então toda vez que eu tenho isso e isso, eu tenho que trabalhar com display flex. Mas para o display flex funcionar bem aqui, isso aqui precisa ser uma coisa só e isso aqui outra coisa. Precisam ser, para o HTML, ele precisa entender como se fossem só
dois bloquinhos de coisa. É claro que a gente vai ter que colocar cada um na sua devida tag. Mas o que eu quero dizer? Isso aqui vai ser uma div, essa imagem vai ficar ali, e tudo isso junto vai ser também uma div, tá? Então, como que vai ficar essa estrutura? Ó, então, eu vou ter uma div, que é para essa notícia toda. Ó. A div envolve os dois. Aí, primeiro na div, eu vou colocar uma imagem. E aí eu vou montar aqui a primeira, que vai ser .assets /images. E aí, ó, retro PCs, né? Imagem de PCs, computadores. Vou colocar computadores antigos. Beleza. Aí, embaixo, eu vou colocar uma outra div. Por quê? Porque aí eu tenho dois elementos dentro dessa div. Quando eu colocar o display flex nela, vai ficar essa div, o conteúdo dessa div vai ficar do lado da imagem, tá? É para isso que a gente faz a estrutura desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Esse 1 aqui, eu vou colocar dentro de um strong. O strong é para deixar textos curtos em negrito. Tá? Na verdade, é para deixar texto em negrito e a gente pode usar ele para colocar textos curtos também. Então, eu vou colocar um strong. Depois, um H2, tá? Esse H2 aqui, que vai ser o título do Reviving. Na verdade, não é Reviving, né? É Revivendo PCs antigos, ó. Revivendo PCs antigos. E a gente vai ter também um parágrafo com a descrição. Ó. Se PCs antigos pudessem receber peças modernas. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Beleza, essa é a estrutura, certo? Então, aqui embaixo que eu vou fazer, ó. Dá pra gente fazer assim, ó. Só pra gente trabalhar aquele atalho, pra ver se flui melhor, talvez, aí no seu entendimento, ó. Div. Aí, dentro da div, eu vou ter uma imagem mais uma div. E aí, dentro dessa div, eu vou ter um strong, mais um H2, mais um parágrafo. E eu quero que isso se repita mais 2 vezes, tá? Vamos ver se isso vai funcionar, ó. Ó, deu certinho, ó. Ele criou a div, a imagem e uma outra div com o strong, o H2 e o P. Ele fez isso 2 vezes. Tá perfeito, ó. Aqui a gente já pode até trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa imagem, .assets /images e aqui eu vou colocar, ó. Aqui acho que é top laptops, isso. Vou colocar imagem de laptop. Beleza, apareceu ali. Aí o strong vai ter o textinho 02. E aí eu vou copiar aqui o seguinte, ó. Nossas melhores escolhas para diversas necessidades. Esse é o parágrafo, né? O que eu vou colocar aqui no H2? Top 10 laptops. Vamos colocar 2024, né? Ali tá 2022, porque acho que é quando foi feito o filme. Ó. Top 10 laptops de 2024. Pronto. E aí, por último, a gente tem a outra imagem, .assets /images. Aqui vai ser o Gaming Growth. E a imagem é uma imagem de um controle de videogame. Beleza. Não vou salvar, não. Vou colocar o 03 aqui. Aqui o parágrafo vai ser o quê? Ó? Como a pandemia tem gerado novas oportunidades. E aí eu vou colocar aqui, ó. O crescimento dos jogos, tá? Salvei aqui bonitinho. Então, aqui a gente já pausa o vídeo aí, se você precisar, pausa o vídeo para você copiar essa seção aqui também bonitinha, tá? E aí é o seguinte. Vamos fazer mais um commit aqui, ó. Então aqui tá com M de novo, de modified. A gente precisa então, vou dar um clear aqui para limpar o terminal. Git add ponto. Git commit -m. E aí eu vou colocar aqui
desenvolvimento do HTML e eu vou colocar seção 3, ou colocar terceira seção completa, ponto, HTML mobile completo. E fecho aspas e aperto Enter. E aí eu faço um git push para enviar para o nosso GitHub, tá? Então aqui, ó, nós terminamos a estrutura da página, né? Que é o HTML. Vou até fechar essa seção aqui, a terceira seção, ó. Então nós terminamos a estrutura da página, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar no CSS. E não vai ser nessa aula, então, que essa aula já tem 31 minutos. Então eu vou parar aqui, por aqui. E aí na próxima aula a gente continua, então, com o início do CSS. Tá bom? Falou!